Aloysio Andrade, psiquiatra e homeopata, bom dia. Eduardo, Fernandas. Bom dia. Ouvintes e internautas, comemorando hoje o Dia do Folclore Nacional. Até fiz uma lista que tinha alguns que eu nem conhecia. O Saci Pererê, a Cuca, Negrinho do Pastoreio, Lobisomem todo mundo conhece, a Mula Sem Cabeça também, Curupira, Caipora, Boitatá, Iara, o Boto Cor-de-Rosa e o Bumba Meu Boi. Eu não sabia que ele era uma personagem. No folclore, Eduardo, são figuras mitológicas, né? São figuras imaginárias, mas cada uma com uma representação, cada uma com um papel, cada uma representando um arquétipo. O arquétipo vem de arqueos antigo e típico característico, que são as peculiaridades da essência de uma coisa. Exemplo rapidinho. O arquétipo de um rosto, olhos, nariz, boca e orelhas. Arquétipo de uma habitação, telhado, paredes, portas e janelas. E o arquétipo de um veículo, motor, carroceria e rodas. Então, a essência da coisa. Então, quem puder, né, desfrutar e curtir, ler um pouquinho sobre folclore, vai ser importante. Homenagear, por último, Juscelino Kubitschek, nosso ex-prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas e presidente da República, que veio a falecer no 22 de agosto, num acidente que não se sabe se foi acidente acidental ou se foi provocado pela ditadura militar da época. Então, parabéns, Juscelino, um grande exemplo de um político confiável, eficaz e transformador. Entre as pessoas que podem receber o Bolsa Família, a taxa de participação no mercado de trabalho teve uma queda de 11% se comparado ao grupo que não está apto a receber o benefício. O estudo aponta que as chances de estar ocupado e de ter um emprego formal caíram 12% e 13%, respectivamente, entre os beneficiários recém-incluídos. O impacto é concentrado em homens jovens de 14 a 30 anos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. É preocupante, Aloysio Andrade. Eduardo, é preocupante em dois aspectos, né? Primeiro, por essa dificuldade que a gente tem visto ser noticiada aqui frequentemente, que é do déficit de pessoas para trabalhar em várias áreas, né? E a segunda coisa, nos leva direto ao raciocínio, Fernanda, do comodismo, né? Quer dizer, se eu tenho o básico, tá bom, né? Então a gente vê uma falta de visão, de perspectiva de futuro, uma falta de uma atitude mais proativa na vida, né? E muitos dos que recebem utilizam esse dinheiro não só para comprar alimento, não só para sobrevivência nas coisas necessárias, mas também para compra de bebida, para compra de cigarro, para outros fins, né? Que não fazem sentido. Agora, o que eu não tenho a informação é de se a cada filho recebe-se um benefício? Dependendo, a família recebe... Quantos existirem que não chegarem ao mínimo de meio salário recebem? Menores de idade. Entendi, então são os menores. Isso é lógico, né? Então é isso, né? O que a gente pensa é que receber esse aporte financeiro é mais ou menos feito o que acontece com a aposentadoria. Quando a pessoa aposenta, assim, não é para não fazer nada, é para não fazer aquilo que fez a vida inteira, o que fez quase uma vida inteira, mas para continuar se ocupando com alguma coisa que distrai a cabeça e que forneça algum dinheiro para ter uma vida mais digna, uma vida mais de mais fartura, vamos dizer assim, né? Que não fique só no básico, como a gente tem dito aqui, do comer e defecar, beber, agrinar e trabalhar ou receber um Bolsa Família, aposentadoria e pagar a conta. Aloysio Andrade não tem pets, mas é sensível ao abandono? Não sei se cachorro de guarda, de proteção, inclui-se como pet também, mas com os devidos... respeitos ao básico, né? Vamos dizer que cachorro também é gente, né? É uma gente diferente, né, Fernanda? Mas e principalmente o olhar do cachorro, né? Eu que tenho a oportunidade de ter cachorro desde menino, desde pequenininho, que, aliás, eu recomendo isso, né, aos pais terem algum animal de pequeno porte, obviamente, para poder os filhos irem cuidando e percebendo que quando você tem um ser menos capaz ou mais vulnerável, que depende de você, você vai amadurecendo a criança. Ela vai, então, fala assim, responsabilidade, né? Não é? E o senso de responsabilidade. Eu até digo, às vezes não cabe um cachorro, mas um porquinho da Índia, né? O que a gente não recomenda para ficar perto das crianças são os psitacídeos, que é a família dos periquitos, dos papagaios, das próprias... Como é que chama aquela que tem um tupetinho? Maritaca, tucano, calopsita. Né? E tem que ficar num espaço mais aberto, não ficar na área... aquela área de serviço junto à cozinha, né? Porque eles transmitem muitas doenças. Os gatos também, infelizmente, têm essa, principalmente para os asmáticos, né? As pessoas que têm dificuldade, as crianças que têm problemas respiratórios, evitar. Mas um animal por perto é sempre algo acrescentante. O olhar de um cachorro é impressionante.
essa comunicação que ele faz com a gente através do olhar, é como se tivesse ali mesmo, talvez não um espírito, mas uma alma claramente que tem. Abordado um casal que estaria fazendo sexo no canavial, e aí o homem, para poder se livrar ali daquela situação com a polícia, chama o policial para entrar no meio. E ele teria topado, mas isso a gente ainda não sabe se é verdade. Fato é que está de farda, tem a viatura e está tudo filmado. Doutor Luiz, primeiro, gente, não é Polícia Militar de Minas Gerais, graças a Deus. Não, Paraná. Paraná. Segundo, doutor, o sexo no capô é horroroso. A outra história é mais horrorosa, doutor. Nossa Senhora, que confusão, né? Tem de tudo, né, Eduardo? A gente vai vivendo, aprendendo e se surpreendendo. Porque do ponto de vista prático, né, do ponto de vista concreto, isso é uma coisa que não deveria acontecer em hipótese nenhuma, né? São coisas que a gente fica até na dúvida da veracidade. Como algo filmado é inegável, né? A não ser que você tenha inteligência artificial, que está ficando também complicado, porque a inteligência artificial tem uma habilidade de montar cenas com pessoas, com falas que não foram feitas. Então, hoje já está se desenvolvendo e está bem avançado uma inteligência artificial que é para tomar conta das outras inteligências artificiais, né? Então, tem uma expressão, Eduardo, que é inclusive psiquiátrica, né? Que diz que tem certas inteligências artificiais que quando não conseguem responder, quando não conseguem retornar o que foi perguntado, que elas alucinam. O que quer dizer alucinar? Inventam uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Então, as IAs, né, que a gente nem tem usado mais o termo inteligência artificial, usa as iniciais IA, elas têm tido uma evolução significativa, mas está tendo que ter IA para tomar conta de IA, porque senão a primeira IA resolve ter autonomia, e como teve aquela história lá do Frankenstein, né, que a criatura se volta contra o criador, esse é um risco com o qual a tecnologia está tendo que lidar. Luiz Andrade, telefone, a gente só deve resolver assunto quando conhecer a pessoa. Eu tenho até um testemunho pessoal, Eduardo, porque fizeram uma compra indevida num débito. Eu fui a Brasília e paguei o hotel com metade no cartão do Itaú, metade do Banco do Brasil. Muito bem. No dia seguinte, eu recebi o comunicado de que minha compra tinha sido aprovada, uma compra de R$10 mil, imagina, um débito de 10 mil no Banco do Brasil e no Itaú 4.500. Cheguei em Belo Horizonte, fiz o boletim de ocorrência, contestei a compra. Em uma semana, o Itaú me devolveu o dinheiro. Eu perguntei para a gerente, Andréia, por que vocês me devolveram o dinheiro? Eu disse, Luiz, porque não consegui me identificar em que maquininha foi feita a compra. Isso é fraude. O Banco do Brasil, que meu pai trabalhou a vida inteira e que eu era cliente há mais de 40 anos, recusou-se a pagar, dizendo que se fizer a compra, porque eu dei a senha e dei o cartão, demorou um ano, eu tive que contratar advogado, o Procon não resolveu, pequenas causas não resolveu. Resumindo, depois de um ano me devolveram uma parte do dinheiro. Logo que esse dinheiro veio, uma pessoa me ligou dizendo-se do escritório de advocacia, com o nome do escritório que eu tinha contratado, falou assim, eu trabalho com o doutor fulano, deu os dados todos. Qual que é o problema, Eduardo, para resumir a história? Esses processos são de domínio público. Então, o próprio advogado adequado que me ligou assim, eu vi que você está com ação contra o Banco do Brasil. O sujeito vai lá, vê, pega os dados todos e pega a gente assim, mole. E aí esse daí tinha também o STJ lá, uma logomarca lá bem assim suspeita, né? Eu falei assim, olha, nós conseguimos receber mais dinheiro para você. Só que você tem que fazer um Pix de 4 mil para você receber 18. Aí eu falei assim, né? Então eu ia cair em dois golpes. O primeiro, eu caí sem nem ver. O outro, então é um perigo mesmo, gente. Você tem que ter um advogado de confiança. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, vá na Defensoria Pública, que tem os defensores públicos que vão te atender gratuitamente. Você tem que estar informado, sem precipitação, sem ficar na urgência, assim, o negócio é amanhã, então eu tenho que... Não tenha pressa, porque esse tipo de coisa é muito mais golpe, a tendência é de ser muito mais um golpe do que uma coisa, uma surpresa ruim que chega para você. É humanizar as profissões. É preciso, Luiz Andrade, ter compaixão, ver o outro com bons olhos, acreditar que o outro é do bem? Eu acho, Eduardo, que é o primeiro passo para a gente ter uma atitude mais humanizada, é justamente você se colocar no lugar do outro, se imaginar podendo estar naquele lugar. E aí a sua visão, em vez de ser uma visão absoluta, uma visão onipotente, uma visão pretensiosa e uma visão, vamos chamar aí de unilateral, você pensa em várias hipóteses, né? Você pensa em várias possibilidades, né? E a relatividade ou a relativização
das coisas é fundamental para você ter uma visão mais abrangente, para você não ter o que a psiquiatria chama de estreitamento de campo de consciência, Eduardo. Estreitamento de campo de consciência, a gente chama na linguagem comum de uma mente obtusa, né? Que é? Que a pessoa tem como se fosse um fecho, em vez dela perceber de uma maneira mais ampla, ela só vê e entende as coisas do seu jeito de ver e entender. Isso aí faz com que o egoísmo, faz com que a capacidade de ampliar uma situação se perca. Meu amigo Aloysio Andrade, tudo que chega de novidade na saúde, o dia que chegou a ressonância magnética, o tomógrafo, tudo chega primeiro nos consultórios particulares. Um dia vai para o SUS. Eu acredito duas coisas. Primeiro, vai aumentar a concorrência. Vai baixar o preço. Segundo, vai ter a Ozempic brasileira. Já tem, vai baixar o preço. E terceiro, o senhor que é médico, vai chegar uma hora que o Ministério da Saúde vai dizer que isso não é gasto, é investimento. Porque se a pessoa usa canetinha e emagrece, menos diabetes, menos internação, menos isso, menos aquilo tudo. É uma visão mais ampla, né, Eduardo, que percebe as coisas não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? E a existência dos genéricos, quando começaram os remédios genéricos, foi um alento para a população, principalmente a população de mais baixa renda. Porque quando você vê o preço de um remédio original, por exemplo, um remédio famoso que é de dormir, né? O Frontal, a substância é o Alprazolam. Essa substância, depois que passou a ter o genérico, custa em torno de um oitavo, ou seja, 8 vezes menos, e de laboratórios confiáveis, não é gambiarra não, tá, gente? Laboratórios bons como a Medley, a MS, Eurofarma, Axé, Sandoz, que são remédios confiáveis e com um preço muito mais acessível, né? Então, a atuação do Ministério da Saúde nesse caso, Eduardo, não deve ser só de recusa, mas de tentar viabilizar a própria produção dessas substâncias, né? A indústria farmacêutica pode ser estimulada a produzir medicamentos a mais baixo custo confiáveis. Ao todo, 92% dos entrevistados estão de acordo com a promoção de redes de apoio para mulheres no setor público e 89% com programas para combate ao assédio. Ô, Aloysio Andrade, enquanto não vai pela linha direta da distribuição de renda, da justiça social, esse é um esforço, ao seu entender, equivocado ou válido? Não, completamente válido. Inclusive, na medicina antroposófica, a gente usa um termo que, assim, a gente chama de pessoas que necessitam de cuidados especiais, né? Pessoas que têm algum grau de deficiência, que pode ser física, mental, emocional, mas que têm uma necessidade de ter uma proteção maior, porque sozinhas não dão conta. Tem uma expressão psiquiátrica que a gente usa assim, incapaz de cuidar de si e de seus interesses, né? Seria um grau máximo de incapacidade. Então, essa proteção social é fundamental, concordo com os 82%, espero que um dia a gente chegue em 100%. O que não é legal, Eduardo, é a questão da fraude nas cotas, né? Então, a pessoa se declara parda sem ser, a pessoa se declara quilombola, se declara Lembra do golpe do João Sem Braço? Ô, doutor, muito obrigado por ter vindo. A gente quiser falar com a Aloysio Andrade, é Aloysio A. Andrade. No Instagram. Isso, e no telefone do consultório é o 988778800. Depois nós vamos comentar, Eduardo, peço para na próxima sessão a gente poder falar sobre o quanto tem aumentado o volume de casos de Alzheimer por causa de uso de remédio para dormir. Queria falar um pouquinho sobre insônia, medicamento benzodiazepínico, remédio de sono e a possibilidade da homeopatia ajudar nesses casos. Doutor, o senhor falou aí do princípio ativo, é o Rivotril, né? É clonazepam. O Alprazolam é o Frontal e o clonazepam é o Rivotril. Nossa senhora, tanta gente usando isso, hein, velho?